microfone claro. Senhores, tornando a falar aqui sobre a teoria do crime, no elemento fato típico ainda, nós já encerramos conduta e resultado. Quando encerramos conduta, antes de ir para o resultado, nós falamos dos sujeitos do crime. Quais são os sujeitos? Falamos de objeto do crime, quais são os objetos, e depois entramos no tema resultado e falamos dos tipos de resultado. Quando falamos de sujeitos do crime, a abordagem toca na possibilidade de uma pessoa comum cometer crimes, que também são denominados crimes comuns. Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo de um crime comum. Mas quando falamos dos crimes de mão própria, somente as pessoas determinadas pela lei, descritas no tipo penal, que têm capacidade especial, poderão cometer os crimes de mão própria, como no caso da mãe no crime de infanticídio, artigo 123, e no caso do funcionário público no 312, crime de peculato. Falamos também da exceção daquele que, no caso do concurso de pessoas, pratica a coautoria do crime de peculato. Se ele souber que o seu companheiro de crime é funcionário público, ele também responderá pelo peculato, porque ele tem ciência da função pública dele, de que o crime é contra a administração pública. Até aqui tudo bem, senhores? Nós podemos dizer que possuímos 3 tipos de crime no nosso ordenamento jurídico: o crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. O que vem a ser o crime material? Crime material é aquele que se consuma, a consumação do crime se dá em razão de um resultado naturalístico. Resultado naturalístico. Os senhores sabem que todo crime possui um resultado jurídico. Mas nem todo crime possui resultado naturalístico, porque o resultado naturalístico é alterar a natureza, é atingir algo de forma corpórea, física, está ligado ao mundo natural, ao mundo físico. Ele vai atingir um objeto material, um objeto naturalístico. Nem todo crime possui objeto naturalístico, mas possui objeto jurídico. Estão comigo até aqui, senhores? O crime material é aquele que é indispensável. Indispensável. O resultado naturalístico. Tem que ter resultado naturalístico. Ficou claro, senhores? Já o crime formal é aquele que a consumação acontece sem o resultado naturalístico. Possui o resultado jurídico, mas não necessita, é dispensável o resultado naturalístico. Taurino, me dá um exemplo dos dois. Vou dar exemplo aqui. 129, lesão corporal. Lesão corporal só pode ser configurado se alguém lesionar, prejudicar, danificar o corpo, a integridade física de alguém. Precisa do resultado naturalístico. Ficou claro até aqui, senhores? A integridade física é o resultado jurídico, mas ele precisa do resultado naturalístico. O corpo de alguém deverá ser atingido. Crime de lesão corporal. Ficou claro aqui, senhores? E um exemplo de crime formal. Nós podemos pegar como exemplo de crime formal o crime de concussão.
do 316 do CP, que também vem a ser um crime de mão própria. É quando o funcionário público, ele exige uma vantagem econômica, ele exige uma vantagem. Isso é raro acontecer. Mas em situações raras em que um funcionário público exige uma vantagem em razão da função dele, o fato dele exigir a vantagem já consumou o crime. Não precisa do resultado naturalístico. Independe, isto é dispensável. Se ele pedir aí, me dá um do café aí e tal que eu te libero, ele não vai precisar que a pessoa entregue o dinheiro a ele. Quando ele pede a vantagem, ele já consumou o crime. Artigo 316, concussão. Ficou claro isso, senhores? E nós temos também o crime de mera conduta. Taurino, qual é a diferença do crime formal para o de mera conduta? O próprio nome já fala que o tipo penal vai descrever somente a conduta. É o caso do ato obsceno, artigo 233. O que é que o tipo penal descreve? Somente a conduta. Basta o agente do crime praticar aquela conduta que já consumou o crime. Me dá outro exemplo, Taurino. Esse daí ficou muito estranho. Ato obsceno. Gostei não, tá? Porte ilegal. Porte ilegal de arma de fogo. Pergunta aos senhores. O dispositivo legal, posso procurar para os senhores. Artigo 14 da Lei 10.823. Lei 10.823. Artigo 14. Dessa lei aqui, ó. Pergunta aos senhores. Se eu estivesse portando uma arma de fogo e fosse abordado por um policial, esta minha conduta, ela é dirigida a alguém? Não. Não. Existe a conduta, eu estou portando. O policial me abordou. Meu amigo, eu posso fazer aqui uma busca? O senhor me autoriza? Eu digo, pois não. Aí quando ele pega na minha cintura, tá lá o volume pequeno, do tamanho daquela do Coringa. Aí, o senhor, infelizmente eu vou ter que conduzir o senhor para a delegacia, todo aquele protocolo. A mera conduta de portar já consumou o crime. Esta mera conduta, ela no artigo lá, no tipo penal, ela não descreve, como no caso da concussão aqui, que o funcionário está pedindo que alguém faça determinada coisa. Ela nem chega no artigo aqui de mera conduta a citar uma segunda pessoa no cenário do crime. A mera conduta do agente já consumou o crime. Ficou claro até aqui, senhores?